Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Se você tivesse que colocar dentro desse caixote aqui, dentro desse caixote que está aqui, tá? Dentro desse caixote que está aqui, se você tivesse que colocar aqui dentro, o que significa e o que representa a sua vida espiritual, o que é que você colocaria aqui dentro? Tipo assim, vida espiritual. E aí eu vou pegar, vida espiritual é o quê? Aí você vai colocar aqui dentro, tá bom? Então você vai pensar assim, momento devocional, vida espiritual, pá, aqui dentro. O que é que vem na sua mente? Vida espiritual. Culto doméstico, leitura bíblica. O que é que você coloca aqui dentro quando você pensa em vida espiritual? O que é que você coloca aqui dentro desse caixote quando você quer falar sobre a sua vida espiritual, ou se você fosse definir elementos que representam a sua vida espiritual, o que é que você colocaria aqui dentro desse caixote? O que é que você colocaria? Pessoal, a impressão que eu tenho é que nós temos uma visão muito religiosa da nossa vida espiritual. Que nós temos uma visão muito religiosa da nossa vida espiritual. Imaginando que você pode ter colocado aqui muita coisa que tem a ver com religião. Achando que aquilo que tem a ver com religião é o que representa a sua vida espiritual. E hoje eu queria conversar com você sobre isso. Queria conversar com você exatamente sobre isso. A gente tem uma herança cultural muito forte de alguns termos que você vai lembrar comigo. Alguns termos como coisas do mundo. Quem é crente há muito tempo, as coisas do mundo. O que são as coisas do mundo? Eu sei que existe um João fala sobre isso, mas eu não estou falando do que João fala. Eu estou querendo dizer o que a gente, na nossa cultura cristã, evangélica, protestante, passou a definir que eram as coisas do mundo e as coisas de Deus. Acho que a gente demonizou um bocado de coisa. A gente desespiritualizou um bocado de coisa. Eu lembro de uma frase do Richard Foster. Acho que é Richard. O canto é o Richard ou é o David? Aquele produtor musical. É o David, então é o Richard. Richard Foster tem um livro, Dinheiro, Sexo e Poder. E ele fala que exorcismos apressados expulsam anjos junto com demônios. Na tentativa de deixar só as coisas espirituais aqui dentro, a gente foi expulsando um bocado de anjo junto com o demônio. Coisas do mundo, coisas de Deus, pessoas do mundo, a vida do mundo, os prazeres do mundo. E você que tem mais tempo vai lembrar que crente não ia para onde? Para cinema. Porque era coisa do mundo. Uma série de ritmos musicais eram colocados como coisas que eram do mundo e que não eram coisas de Deus. Um outro termo muito utilizado é o termo coisas seculares. Esse é tremendo, assim, coisas seculares e as coisas que são consagradas. Aí tem a arte secular e a arte consagrada. Você tem os livros seculares, mas esse livro é secular? O que é um livro secular? E o livro que fala de Deus é o gospel, é o evangélico, é o protestante. A gente saiu separando essas coisas. A religião ela tem parece que uma necessidade de estabelecer os limites bem definidos para dizer o que a gente é e o que a gente não é. E nisso, a religião ela vai afastando e tirando esses exorcismos apressados e expulsando anjos juntos com demônios. Escolas seculares. Ah não, meu filho estuda numa escola secular. Porque tinha a escola que era cristã. E a escola secular. A escola secular é uma escola cristã. Percebe? Então a gente tem isso muito forte na nossa cultura. É quase que um automático para a gente sair pegando a vida da gente e separando o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é secular e o que é de Deus. O que é do mundo e o que não é do mundo. Esportes também. Meu pai me conta a história. Meu pai foi diretor do Colégio Batista há vários anos.
E ele conta lá atrás, e vê que isso está na cultura, de que nenhuma escola queria receber um aluno porque ele era sufista. Não queria receber. E aí ele chegou lá no hospital, no Colégio Batista, e o papai foi conversar com ele, conversou com a família e disse, não, ele vai estudar aqui. Botou o cara para estudar sufista, tipo, era um escândalo. Um escândalo você pegar uma pessoa que era um sufista e colocar numa escola de boa reputação. Então, algumas práticas que a cultura foi elegendo como é algo que é para um lado, que a gente vai se pegando nisso, na religião vai esquadrinhando dessa forma. Uma outra coisa também são as coisas materiais e as coisas que são espirituais. A gente separa isso. Aquilo que é material, daquilo que é espiritual. E aí, nesse sentido, a gente vai definindo o quê? Que o dinheiro é o quê? O dinheiro é material. Não é espiritual. E aí a gente não espiritualiza o dinheiro. E comete um grande erro ao fazer isso. A gente vai olhando para o nosso corpo e vai dizer, nosso corpo é material. Não é espiritual. É matéria. E como se tudo que fosse matéria não fosse espiritual. E não tivesse nada a ver com a vida espiritual. E a gente vai fazendo essas divisõezinhas. E nessa maneira religiosa de encarar a vida, a gente vai abrindo várias brechas, a gente vai deixando de cuidar de uma série de coisas, a gente vai deixando de espiritualizar uma série de coisas que são espirituais. E juntando a isso, juntando a esse olhar tão míope, o carro é material, a casa é material, não é espiritual. Juntando a isso, esse olhar tão míope, nós ainda colocamos uma visão do dia santo, que é o domingo, do homem santo, que é o pastor, e estou usando homem porque geralmente é homem mesmo, e o lugar santo. Aí a gente termina de adoecer nossa vida espiritual de vez. Quando, além de todas essas visões aqui tão míopes, nós ainda nos prendemos ao conceito do dia santo, o homem santo, o lugar santo. Adoecemos. Nos abraçamos com a morte, tendo uma vida super religiosa e abraçado com a morte. Frequentando a igreja todo domingo. E abraçado com a morte. Sem espiritualizar uma série de coisas na vida da gente. Percebe? Então quando eu perguntei, o que você colocaria aqui dentro? O que foi que você colocou aqui dentro? A pergunta é, o que foi que você não colocou aqui dentro? Que você não colocou porque você achava que não é espiritual. E não colocou. A gente precisa mudar isso na cabeça da gente. Eu queria ir para um texto com vocês. Uma história. A história de Cornélio, de Cesareia. Cornélio era centurião da corte italiana. Cornélio era um chefe assim, de vários soldados. Ele não era judeu. E Deus começou a falar com Cornélio. Deus começou a se revelar a Cornélio. Mas Cornélio não era judeu. Cornélio não fazia parte do grupo que eram tidos como grupo, que eram das pessoas de Deus. Ele era as pessoas do mundo. E Deus começou a falar com Cornélio. Aí Deus fala com Cornélio e diz, Cornélio, junta aí, povo, algumas pessoas aí, e manda chamar, vai lá para trás, vai chamar Pedro. E diz onde Pedro estava. Essa história, pessoal, está lá em Atos 10. Depois você lê Atos 10 e Atos 11, que tem esse drama e essa história acontecendo. Ele vai até Pedro. Enquanto ele está no caminho, Deus dá um sonho e uma visão para Pedro. Interessante o texto, porque o texto diz que Pedro já estava mais ou menos na hora de comer. E Pedro subiu ao terraço para orar e tendo fome, ele queria comer, mas enquanto a refeição estava sendo pronta,
ele teve um momento que o texto vai chamar de êxtase. Ele teve uma visão, ele teve um momento especial com Deus ali. Deus falou com ele, na fome dele. E a visão que ele teve foi a seguinte, queria ler com vocês. Olha o que ele viu. O que Pedro viu? Pedro viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso nas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpede, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pessoal, vocês não têm noção do que isso aqui significa. Pedro estava ali com fome, mas Pedro teve um momento com Deus ali. Deus preparando Pedro para quem? Para quando Cornélio chegasse. Porque Cornélio era do mundo. Era alguém do mundo. E alguém que não, na visão da época, não deveria ser espiritualizado. Porque ele não era descendente de judeu, ele não era judeu. Aí Deus prepara Pedro. Pedro está lá, com fome. Tem uma visão de um lençol bem grande, cobrindo a terra toda, com todos os animais embaixo, dizendo: mata e come. Era muito comum, e faz parte da cultura judaica e da religiosidade que aquele povo tinha, de que uma série de animais não deveria ser comido. E ele recebe uma voz do alto, dizendo: mata e come. E naquele momento, aí o texto continua, Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Deus estava preparando Pedro para quando Cornélio chegasse e ele fosse olhar para Cornélio e dizer: não, você é imundo. Isso não tem a ver, eu não posso espiritualizar este homem, porque ele não é uma pessoa de Deus. Deus estava dizendo para ele, através de algo que tinha a ver com a sua cultura religiosa: mata e come. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Nós tínhamos uma concepção de santidade, o código de santidade da época era de que se você tocasse em algo impuro, se você tocasse em algo impuro, você ficava impuro. Você tocava em algo impuro e você ficava impuro. Jesus muda essa ótica. E ele diz: quando nós tocamos em algo impuro, nós purificamos esse algo. Nós tocamos, o tocar purifica. Não é o tocar contamina. Então as áreas da vida da gente que não estão espiritualizadas, nós não precisamos pegar essas áreas e jogar para fora da nossa vida. Nós precisamos tocar todas estas áreas em nome de Jesus e torná-las puras. Porque você chama de impuro aquilo que Deus santificou. Por que você não está considerando algumas coisas como espirituais, quando na verdade essas coisas são completamente espirituais e foram todas criadas por Deus? Em vez de você se afastar, porque se afastando você vai estar se santificando, ele diz: vai lá e toca. Pedro vive uma revolução a partir disso daqui. Ele depois precisa explicar para os outros no capítulo 11 o que aconteceu com ele, porque ele foi levar o evangelho para um gentil, foi levar o evangelho para alguém que não era de Deus. Quantas coisas na vida da gente, a gente tem considerado como sendo coisas na vida da gente que não são de Deus, que não tem a ver com a vida espiritual. E temos colhido às vezes tanta morte por causa disso. Eu gosto da versão Revista Corrigida e Fiel, que ela usa esse texto dizendo: não faça tu comum ao que Deus purificou. Ele vai dizer: essas áreas da vida da gente que a gente não tem entendido como áreas espirituais, você está fazendo dessas áreas algo comum, mas isso não é comum.
Isso é algo espiritual. Isso é algo que deve ser tratado, que deve ser cuidado por nós. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. A vida financeira. A gente às vezes acha que vida financeira não tem nada a ver com vida espiritual. Tem tudo a ver com vida espiritual. E a gente não pode deixar a nossa vida financeira fora desse caixote, achando que a nossa vida financeira não é espiritual. Se você não espiritualizar a sua vida financeira, ela irá se transformar numa potestade, facilmente na sua vida. Não é à toa que Jesus chama o amor ao dinheiro, né? Ele fala isso de mamon, que era uma potestade. Então, espiritualizar a nossa vida financeira. O que é o dinheiro? Tem uma música popular brasileira que diz: diga pelo menos uma vez ao dinheiro, né? Quem manda em quem, né? Como nós precisamos espiritualizar o nosso dinheiro, entender que nosso recurso financeiro é espiritual, e a maneira como nós nos relacionamos com o nosso dinheiro tem muito a ver com a nossa vida espiritual. E quando nós não consideramos isso algo espiritual, nós deixamos fora do caixote. Parece que Deus não tem nada a ver com aquilo. A única parte espiritual do meu dinheiro é a parte que eu dou para a igreja. É assim que às vezes a gente pensa, né? É a parte que eu ajudo alguém. E aí nós estamos perdendo a oportunidade de viver a nossa vida financeira espiritualizada. Percebe o que é o espiritualize? Espiritualize sua vida financeira. Porque quando nós não espiritualizamos essas áreas, nós colhemos frutos ruins. A nossa vida emocional, que é assunto da nossa live de terça-feira. Às vezes as pessoas ficam perguntando: mas isso que eu estou sentindo é emocional ou é espiritual? Como fazer essa separação? Como fazer essa separação? A gente vai conversar sobre isso na terça. O que você... Essa tristeza que eu estou sentindo, essa depressão, é espiritual ou é emocional? Como assim? Você está pensando no espiritual como oração, jejum, dízimo, culto doméstico, leitura bíblica. Você colocou no caixote. As outras coisas estão fora do caixote. Aí quando você fala depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não tem nada a ver com espiritual. E quando alguém diz que é espiritual, você fica com raiva. Porque você está interpretando que a pessoa está dizendo para você que existe um demônio. De que é alguma coisa no reino espiritual que está deixando você daquele jeito. Então você precisa participar de algum ritual para quebrar aquela amarra espiritual. Percebe como a gente adoece nas nossas visões religiosas? A nossa vida emocional, ela é a nossa vida. Nossas emoções fazem parte da nossa vida. As nossas emoções precisam estar dentro desse caixote. A gente precisa espiritualizar a nossa vida, as nossas emoções. Precisamos. O nosso descanso. Nosso descanso é espiritual. O pastor está virando adventista. Não, é bíblico, estou sendo bíblico. A Bíblia de Jesus fala do descanso. Deus fala do descanso. Deus descansou. A gente tem negligenciado este princípio e acha que o descansar não tem nada a ver com a minha vida espiritual. E o desafio do espiritualize é que você espiritualize o seu descanso. Porque quando você não respeita isso, quando você não espiritualiza o seu momento de deitar numa cama e dormir, ou de separar um tempo off, para você descansar, para você higienizar a sua mente, para você relaxar, você vai colher um bocado de coisa ruim na sua vida por causa disso. O descanso é espiritual. O descanso é espiritual. E como nós adoecemos quando nós não descansamos. O lazer da gente é espiritual. Porque estar junto com as pessoas que nós amamos, nos divertindo, é algo que agrada ao nosso Deus. Não fazer isso desagrada ao nosso Deus. Não ter lazer desagrada ao nosso Deus. Estudar é espiritual, porque Deus nos deu uma mente. E quando nós usamos essa mente para estudar, para conhecer mais. Mas pastor, para estudar qualquer coisa? Estudar qualquer coisa? Uma faculdade secular? Um curso secular também? Ou é só ouvir da missão que é espiritual? Não. Estudar é espiritual. Deus é o Deus do conhecimento, da sabedoria. Quão insondáveis são os conhecimentos de Deus.
E quando nós conhecemos, quando nós aprofundamos, quando nós lemos, quando nós estudamos, isso faz diferença na nossa vida espiritual. E a gente às vezes acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O trabalho é espiritual. No curso Vida e Missão, a gente tem uma frase lá que diz que se Deus não for a razão do teu trabalho, o teu trabalho será o teu Deus. E se o teu trabalho for o teu Deus, você está perdido. E se o teu trabalho for simplesmente a chance e a oportunidade de você conquistar o dinheiro que pode ser o outro Deus, você está perdido duas vezes. Nós precisamos espiritualizar o nosso trabalho. As nossas relações são espirituais. Eu disse que no aniversário do ano passado da Candeias, espiritualize suas relações. Mas as relações de grupo pequeno, pastor, não. Os relacionamentos todos que nós temos, eles são espirituais. Nossa família, os nossos estudos, as nossas relações. O Espiritualize trabalha com 12 áreas da vida da gente que a gente precisa espiritualizar. E a gente vai trabalhar em cada grande encontro aqui, alguma área. A gente vai em cada live dessa do Espiritualize trabalhar essa área e desafiar você a espiritualizar áreas da sua vida que você não está espiritualizando. Que você não está entendendo como algo espiritual. Que é algo que tem a ver com a tua relação com Deus. E está colhendo frutos disso. Existe uma lei, pessoal, chamada a lei de Lieb. A lei de Lieb. Tem aí a leizinha de Lieb? Lei de Lieb. Esse cara estudou agricultura e depois escreveu sobre filosofia também sobre isso. E estudando sobre agricultura, ele disse que se uma substância necessária para o desenvolvimento de uma planta faltar, ela compromete todo o seu desenvolvimento. Não adianta todas as outras substâncias dessa planta estarem lá presente e bem elevada. Se uma delas estiver baixa, vai comprometer todo o desenvolvimento da planta. E este homem, que é o nome dele, esse Lieb, ele usou um barril para representar isso. Coloca na próxima imagem aí. Ele usou um barril para representar isso. Dizendo que, exemplificando isso sobre a planta, de que é como se aquela substância fosse como se fosse uma bichinha dessa aqui do barril, tá vendo? Que se ela tiver baixa, basta uma dessa estar lá embaixo para comprometer todo o resto. E sobre a agricultura, mas depois ele escreve sobre isso também na área da filosofia. E esse é um princípio que nós trabalhamos muito fortemente no Espiritualize. Qualquer área que você não cuidar, se você não cuidar do seu descanso, por este lugarzinho aqui que você não cuidou do seu descanso, vai vazar a vida que está sendo colocada aqui dentro. Entenda a água como a vida que está sendo colocada aqui dentro. E basta uma área dessa, sabe? Uma madeirinha dessa não está sendo bem trabalhada, que vai vazar. Pastor, mas a gente não é feito, não é para... Jesus não disse que a gente será, se a gente beber a água que Ele der, a gente será como uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. Existe uma diferença entre transbordar e vazar. Quando você não desenvolve a sua vida espiritual como um todo, colocando dentro desse caixote tudo que de fato diz respeito à vida espiritual, nós deixamos uma areazinha dessa lá embaixo e a vida que Deus está querendo derramar aqui dentro da gente está vazando. Isso não é transbordamento, isso é vazamento. Porque não temos cuidado da nossa vida emocional, a vida que está tentando ser colocada aqui dentro não fica. Ah, mas eu estou descansando, eu estou trabalhando, mas você não está cuidando da sua vida emocional. Você está negligenciando isso, você não está cuidando da sua vida financeira. E por essa área que você não está cuidando, está vazando a vida que Deus está querendo derramar dentro de você. Então nós precisamos espiritualizar
as diversas áreas da vida da gente. Para que a vida que Deus vai jogar dentro da gente, ela não vaze, ela transborde, porque nós temos espiritualizado áreas distintas da nossa vida. Está claro isso, meu povo? O Ed René, quando veio aqui, ele falou sobre Paul Tillich, sobre uma referência de que perguntaram para Paul Tillich qual era o lugar da religião na sociedade. E ele disse que a religião ela não era um lugar na sociedade, mas ela era a profundidade de todas as áreas. E aí, parafraseando Paul Tillich, se a gente perguntar qual é a área que representa a nossa vida espiritual na nossa vida, a vida espiritual ela não é uma área da nossa vida, ela é a profundidade de todas as áreas da vida da gente. Não existe uma talhazinha dessa chamada vida espiritual. A vida espiritual é a maneira como nós vivemos toda a nossa vida. Vida espiritual não é uma área da vida da gente, mas é a profundidade de todas as áreas na vida da gente. E se nós não trabalhamos todas as áreas, essa talha fica baixa, e ficando baixa aqui vaza a vida que Deus está querendo fazer brotar dentro da gente. Que você seja, aquela música Diante do Trono diz como um jardim fechado, né? Regado e cuidado, que você seja como um barril desenvolvido em todas as suas estacas, em todas as suas madeiras. E que Deus possa colocar a vida em você e essa vida ficar. Porque você está trabalhando em todas as áreas da sua vida. E não está fazendo com que vaze a vida. E você fica sempre com aquela sensação de que você não está cheio, de que você não está cheio, de que você não está conseguindo ficar cheio. Está claro, meus irmãos? Essa última imagem fala da vida e da morte. Pode passar, Rebelado, para a imagem. A mesma árvore. A mesma árvore. Uma pessoa está se balançando. A outra está pendurada, se enforcando. A mesma árvore. Deus tem nos dado a oportunidade de viver. E nós temos o desafio de escolher a vida. E de tomar uma decisão dizendo, eu quero espiritualizar todas as áreas da minha vida. Eu quero espiritualizar meu trabalho, eu quero entender o que isso significa, eu quero espiritualizar minha vida emocional, eu quero espiritualizar minha vida financeira, eu quero espiritualizar as minhas relações. Eu quero espiritualizar todas as áreas da minha vida, eu quero tomar uma decisão de escolha pela vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém? A gente vai cantar uma música agora. A gente vai cantar uma música que diz entrega. A música diz, te dou o meu coração e tudo o que há em mim. Bernardo, pode apagar aí a luz, que eu queria que você agora baixasse sua cabeça. Que você baixasse sua cabeça e dissesse ao Senhor agora como resposta a essa palavra. Você que está em casa, pudesse agora, sabe, se colocar diante do Senhor e dizer, Pai, eu quero espiritualizar todas as áreas da minha vida. Eu quero espiritualizar todas as áreas da minha vida.